Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Drex, tá? A nova moeda brasileira que será implementada no futuro, já no próximo ano, já vou comentar sobre isso. E nesse vídeo o objetivo é mais explicar o que é, tá? Como funciona e se ela vai ser boa ou não para a maior parte dos brasileiros, tá? Então, sem enrolação, bora direto aqui pro conteúdo, tá? Tá aqui o Drex. Primeiramente, o que é, né? Afinal, o Drex. Bom, o Drex é uma CBDC, ou seja, uma Central Bank Digital Currency, que é uma moeda digital centralizada e fiduciária. É importante falar sobre isso aqui. Ou seja, o Drex nada mais é do que o real digital. Tá? É uma moeda centralizada de forma digital que é fiduciária, como o real é, que não tem nenhum valor intrínseco e não é lastreada em nada. Ou seja, uma moeda fiduciária que é imprimida infinitamente. E que no caso do real digital vai ser criada infinitamente digitalmente. Tudo bem? A ideia, aqui ó, a ideia é que o governo substitua todas as moedas físicas circulantes pelo Drex. Um real igual a um Drex. Então é isso. E ela basicamente representa o fim total da privacidade do indivíduo em relação às suas finanças/vida. Pois é. O Drex ele detém características que fazem com que o brasileiro médio, dependa cada vez mais do governo, que seja literalmente escravo. Então, eu vou comentar sobre isso. Porém, né, claro, porém o Leviatã não quer que você pense isso, né? E se você não conhece o Leviatã, ele é o nosso famoso estruturo Tador, entendeu? É ele o Leviatã, tudo bem? Então basicamente é isso. O Drex é uma moeda digital que vai ser implementada em breve no Brasil e que vai ser a representação do real digital. É isso. Mas afinal, né, quando o Drex será implementado, né, no Brasil? De acordo com o governo, pretende-se implementar o Drex no começo de 2025. Está aqui essa notícia da revista Exame, está bem aqui acima. Enfim, que a manchete é a seguinte: Drex, Banco Central, começa a segunda fase do piloto com testes de casos de uso. Ela foi postada dia 25 de setembro de 2024, há pouquíssimo tempo, e nela, numa parte, diz o seguinte: o Banco Central também revelou que os testes deverão ter início nas próximas semanas, indicando um possível início de trabalhos ainda no mês de outubro. A expectativa é que a segunda fase do piloto do Drex se estenda pelos próximos meses, terminando no primeiro semestre de 2025. Ou seja, o Drex ele será implementado do começo para o meio do ano que vem. Ou seja, está muito próximo. Então, fica até o final do vídeo para você entender bem o que isso significa e como que você pode se preparar para o Drex. Tudo bem? Então vamos para a parte legal, né? Como que ele funciona? Como que o real digital funcionará, né? Como que essa rede vai funcionar para nós brasileiros? Bom, como qualquer criptomoeda, ele será armazenado em uma blockchain. Logo, funcionará por meio de contratos inteligentes. Portanto, caso você não saiba o que é uma blockchain, eu ainda vou fazer um vídeo explicando sobre o que é, mas basicamente as criptomoedas hoje que existem, né, o Bitcoin, Ethereum, Solana, todas elas são armazenadas em uma blockchain. É um espaço, uma cadeia de blocos interrelacionadas, tudo bem? E ela é impenetrável, portanto é impossível de você fraudar ou invadir. E ela funciona por meio de contratos inteligentes. Então imagina, se numa compra, digamos que você queira vender um carro, tudo bem? Digamos que você queira vender o carro por 5.000 Drex, tá? 5.000 Drex. E esteja uma pessoa interessada em comprar. A pessoa só vai conseguir comprar o carro de você se você entregar o carro para ela e
o pagamento só será realizado, né, se você entregar o carro para a pessoa e ela te enviar o dinheiro ao mesmo tempo. Então, é uma condição para que a transação seja feita. Portanto, uma coisa não funciona sem a outra. O cara não te envia o dinheiro se você não enviar o carro, e você não envia o carro se o cara não te enviar o dinheiro. Então, isso facilita muito a transação, né? Coloca uma garantia para que realmente não haja nenhum problema entre você e a pessoa que quer comprar algo de você, entendeu? Basicamente, ela vai funcionar dessa forma aqui, tá? E pela vista, parece ser algo muito bom e muito interessante, que vai trazer um avanço para o Brasil, porém, já vamos ver como que isso vai funcionar, tudo bem? E, como eu coloquei aqui, muito bem colocado, entretanto, a blockchain estará centralizada nas mãos do Leviatã, que servirá como intermediário. Ou seja, toda e qualquer transação que você fizer com o Drex vai passar diretamente pelo Banco Central Brasileiro. A partir do momento que a transação foi concluída, foi efetivada na blockchain do Drex, o Banco Central vai saber instantaneamente aquilo que você fez. Não vai ter como. Digamos que você queira esconder sua transação ou queira desviar, não vai ter como. É impossível. Então, o Banco Central ele vai saber exatamente o que você comprou, como você comprou, onde você comprou e com quem você comprou. Então, isso não é algo bom, não é algo legal para a liberdade dos indivíduos. Portanto, é isso. E com isso, ele poderá controlar tudo na sua vida, como eu disse. E eu dei aqui alguns exemplos, né? Como o que você compra, onde você compra, como você compra e com quem você compra. E ainda por cima, ele poderá definir também a quantidade exata de dinheiro que você poderá gastar em determinados produtos e serviços. Então, dando exemplo, digamos que você tenha um salário de 5 mil Drex, que equivale a 5 mil reais, tá? Um Drex, R$1, só para lembrar. Então, digamos que você tenha um salário aí de 5 mil Drex. O Banco Central, o Leviatã, ele poderá muito bem definir, digamos, ele poderá muito bem definir o que você poderá gastar com esses 5 mil Drex. Então, por exemplo, digamos que desses 5 mil, ele defina 1.000 para alimentação, 2.000 para contas da casa e 3.000 pro, sei lá, pro carro. Vou dar um exemplo aqui. Ou seja, você só poderá gastar 1.000 Drex com comida, somente, com mais nada. 2.000 com a casa e 3.000 com o seu carro. Mais nada. Ele pode delimitar bonitinho exatamente o dinheiro que você poderá utilizar para determinados serviços. E isso acaba com a sua liberdade como indivíduo. Isso destrói a sua liberdade. Você vai estar colocando toda o seu gerenciamento financeiro, toda a sua liberdade que você tem com o seu dinheiro, que hoje já é pouco, com o Drex é quase zero, você vai colocar tudo isso nas mãos de uma entidade centralizada. Entende? Então ele poderá definir exatamente isso. E você, digamos que esses 1.000 reais de comida que eu falei, você não poderá gastar mais com nada, somente com comida. Porque ele consegue rastrear o que você gasta. Como eu disse, ele pode definir e controlar o que você compra, onde você compra, como você compra e com quem você compra. É complicado, mas é isso mesmo que vai acontecer. E não é só eu, e não sou eu que estou dizendo isso aqui. O próprio Banco Central, até mesmo ao vivo no YouTube, né, pessoas que trabalham com o desenvolvimento do Drex já admitiram isso aqui. Se vocês podem pesquisar e encontrar, e vocês vão ver. Aqui. Além disso, ele poderá descontar os impostos do seu salário na fonte. Ou seja, você receberá o pagamento já com tudo descontado. Então, antes mesmo de você receber o seu salário, o seu dinheiro, o seu trabalho,
eles já vão descontar todos os impostos que tem. Você já vai receber o salário com tudo descontado. Entendeu? É claro que isso já acontece hoje, mas tem certos impostos que só são cobrados depois que você recebe, né? Com as suas compras, com a sua atividade com ele. Já com o Drex, não. Antes mesmo de você receber na sua conta o seu salário em Drex, na fonte lá da blockchain do Banco Central, eles já vão descontar automaticamente. Vai ser impossível se, caso você queira, caso você não queira pagar esses impostos, que eu não recomendo, tá pessoal? Pague esses impostos, tudo bem? Porém, caso você queira fazer isso, não, é impossível, né? É inviável com o Drex. E tudo isso com um simples apertar de botão. Uma simples linha de código, eles podem já retirar todos os impostos necessários do teu salário. É complicado. E, como muito bem colocado aqui, sendo a ferramenta perfeita para maximizar o roubo e o controle do Leviatã. O sonho de qualquer regime totalitário, diga-se de passagem. Então, o Drex, ele basicamente é a ferramenta perfeita que qualquer ditador adoraria ter em suas mãos, entende? Então ele maximiza todo o roubo e o controle que o Leviatã tem sobre nós hoje. Ele vai amplificar tudo isso, tudo que o próprio Leviatã já faz nas nossas vidas. O Drex ele vai maximizar isso ao máximo possível. E com certeza se Stalin, por exemplo, para não falar outros nomes, né? O cara do bigodinho da Alemanha, né? Se o Stalin, esse cara do bigodinho da Alemanha estivessem vivos hoje, com certeza eles iriam aplaudir o Drex, iriam amar o Drex, né? Como eu disse, né, o sonho de qualquer regime totalitário. E por que criar o Drex, né? Eu acho que nesse vídeo eu já respondi essa pergunta, porém, caso tenha ficado ainda essa dúvida na sua cabeça, mas por que criar o Drex? Por que um governante, por que alguém iria querer desenvolver uma arma tão maléfica, um dinheiro tão terrível assim que prejudica a população? Bom, em um mundo onde absolutamente tudo é controlado e regulado opa, calma, escrevi errado, me desculpem, pelo Leviatã, tudo bem? Em um mundo onde absolutamente tudo é controlado e regulado pelo Leviatã, a criação de uma CBDC se torna uma consequência inevitável. Então convenhamos que hoje, no século XXI, no ano de 2024, onde basicamente tudo hoje é regulado pelo Estado, seja a economia, o livre mercado, né, o mercado, né, internacional de ativos financeiros, as informações que são passadas na internet, de certa forma, são reguladas até um certo nível pelo Leviatã. Portanto, a criação de uma CBDC, com as tecnologias que foram surgindo, né, com as criptomoedas surgindo, como Bitcoin e Ethereum, por aí vai, é uma consequência inevitável. É juntar A com mais B, que dá C. É fazer uma conta de 1 mais 1. Olha, se existe uma tecnologia que eu, no caso o Leviatã, posso utilizar para manter o máximo de controle sobre a população, eu vou utilizar. Entende? É algo inevitável, uma consequência inevitável. E aqui, ó, como eu disse aqui, o Leviatã, o Leviatã já regula e intervém na economia por meio de leis, sanções econômicas e cobrança de impostos, já intervém na economia de maneira direta, intervém e regula na disseminação da informação, no caso da internet, regulando o que pode não ser falado, né, por causa que, inclusive, o caso que é o dramático caso que aconteceu com o Monark, né, dele ter sido exilado basicamente nos Estados no Brasil. Ele não pode mais pisar no Brasil, né, o Monark. Um dos antigos apresentadores do Flow, né, que hoje está nos Estados Unidos por causa que ele
porque tem um mandato de prisão atrás dele. Então, realmente, tudo isso só por causa que ele falou, deu a opinião dele. Então, hoje, as informações da grande mídia são manipuladas pelo Leviatã, né, por grandes motores de busca. Né? Por mais que na internet ainda há um pouco de liberdade, né? Porque eu estou fazendo esse vídeo, estou falando o que eu estou falando, né? Ainda há um pouco de liberdade, mas isso é temporário, isso vai acabar em algum momento, né? E, ou seja, tá bom, a informação ela é controlada na internet de certa forma e fora dela muito mais. E agora, em como você utilizará o seu próprio dinheiro. Então, além do Leviatã, ele controla basicamente as informações, a economia, tudo que se passa na sua vida, ele também controlar o seu próprio dinheiro do seu próprio trabalho, com o Drex, né, no caso do Brasil. Isso realmente é terrível, né? Terrível. E esse projeto não surgiu agora, tá? Não surgiu agora. Se você vem aqui no Google pesquisar Drex 2020, por exemplo, e filtrar aqui por 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020 também, né? No caso aqui eu coloquei 2022, mas enfim, 2020, aparece aqui notícias sobre Drex desde 2020, aqui ó. Aqui Drex, Real Digital, 7 de janeiro de 2022, do próprio Banco Central. Aqui o Nubank, estabelecer como funciona e o que tem a ver com Drex. Notícia de 6 de agosto de 2021. Portanto, você vê que o Drex já não é de hoje. É um projeto que está sendo desenvolvido desde 2020, 2021 e que atualmente está na sua segunda fase, sendo testado para no ano que vem ser lançado, até metade do ano no máximo. Então, este projeto não surgiu agora, já é de alguns anos. E não é só o Brasil que está criando sua própria CBDC, tá bom? Não é só o Brasil. Como diz aqui, ó. Projeto de euro digital começa oficialmente no Banco Central Europeu. Banco Central Europeu, BCE, inicia a fase de pesquisa de 2 anos sobre euro digital. Lançamento da CBDC é previsto para 2026. Então, esse projeto não é somente do Brasil, né, é de outros países ao redor do mundo, inclusive começou fora do Brasil, né, só agora que o Brasil está adotando. Então temos aqui o euro digital, está previsto para 2026, ó. Só um instante. Aí. Aqui, lançamento do euro digital previsto para 2026. Aqui. O Banco Central Europeu, BCE, revelou nesta última quarta-feira, 14, que deu início ao seu projeto de euro digital. A CBDC, moeda digital de Banco Central Europeia, entrou em uma fase de pesquisa que durará 2 anos, com o objetivo de examinar questões como sua arquitetura, distribuição e impacto no mercado. A criptomoeda entraria em desenvolvimento somente após a conclusão desses estudos. Portanto, não é só o Brasil que está nessa jogada. E, inclusive, isso já é uma realidade em outros países, como a China. Então, esse sistema já está sendo aplicado em outros países, tá? Como, por exemplo, aqui a China. Tudo bem? Aqui, ó. China completa novo teste e avança no lançamento do Yuan Digital. Mais de 180 mil consumidores fizeram parte de mais uma fase de teste com o Yuan Digital. A CBDC chinesa é a mais avançada. No caso, hoje, esse artigo aqui é de 3 anos atrás, né, 3 anos e 5 meses. Hoje o Yuan Digital já é uma realidade na China, as pessoas já usam e elas são escravas. Elas não são donas do próprio dinheiro. Elas têm que obedecer certas regras e, se caso não obedecerem, o seu crédito social abaixa, ou seja, isso afeta diretamente a vida delas. Então o governo controla as pessoas por meio, não só por meio dessa moeda, mas também essa moeda é uma forma de controle para as pessoas. Então o yuan digital já é usado na China. Então isso é uma realidade. Não é ficção nem nada. O Banco Central brasileiro já está atualmente desenvolvendo o Drex na sua segunda fase e o Banco Central Europeu também.
Portanto, é algo que nós devemos nos preocupar e nos preparar. Tudo bem? A tendência atual é que os governos implementem as suas respectivas CBDCs, podendo controlar a população como bem entenderem. Afinal, tudo bem, subversor. Eu já entendi que o Drex vai ser uma forma de controle da população. Eu não terei mais a minha liberdade com o meu próprio dinheiro. Serei controlado completamente. Porém, me diz, qual que é a diferença entre o Drex e o Bitcoin? Os dois não são criptomoedas? Os dois não são guardados em uma blockchain? Me explica essa diferença aí. Tudo bem, eu vou explicar essa diferença. E uma coisa, o Drex não tem nada a ver com o Bitcoin. Já adiantando. Existem inúmeras diferenças entre esses dois. Inclusive, uma observação que eu coloquei aqui, eu poderia fazer um vídeo inteiro somente sobre este assunto. Somente sobre a diferença entre o Drex e o Bitcoin. Inclusive, deixem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sobre isso. Eu posso trazer aqui tranquilamente, tá? Sem nenhum problema, só dizer aí. Tudo bem? Mas aqui eu vou listar algumas diferenças entre essas duas criptomoedas, né? E já adiantando que a principal de todas é o seguinte: o Drex é uma moeda centralizada. Tudo bem? Como eu disse aqui, ó, o Bitcoin, para começar, o Bitcoin é descentralizado. Portanto, já acabou aqui. O Drex é uma moeda centralizada na mão de um Estado, de um governo, no caso, Leviatã, né? Já o Bitcoin não, é descentralizado. A rede do Bitcoin, as regras são ditadas pelos seus participantes, por um consenso. Já o Drex não, é uma moeda centralizada na mão de uma entidade e que pode ser imprimida infinitamente. Isso nos leva à segunda diferença, que possui oferta limitada, 21 milhões. Então o Bitcoin ele possui uma oferta de 21 milhões de Bitcoins. Não podem ser mais impressos mais Bitcoins do que isso. Não podem. E se você não está entendendo alguma coisa do que eu estou falando aqui sobre Bitcoin, eu vou deixar aqui no card em cima, ou aqui na esquerda, ou na direita, agora eu esqueci, tá? Mas um card que é um vídeo que eu falei somente sobre Bitcoin e como que ele pode salvar a sua vida e a vida da sua família, tudo bem? Então, se você quiser aprender mais um pouco sobre Bitcoin, é só assistir ao vídeo do card aqui em cima, tudo bem? Portanto, o Bitcoin ele possui uma oferta limitada de 21 milhões. Ou seja, não podem ser mais impressos nem criados mais do que 21 milhões de Bitcoin. E isso coloca ele como um recurso escasso, o que o Drex definitivamente não é. O Drex ele pode ser inflacionado, imprimido infinitamente, assim como qualquer outra moeda fiduciária. Portanto, o Bitcoin, por ser escasso, ele tem infinitamente mais valor do que o Drex. O Bitcoin ele também respeita todas as características aristotélicas de um bom dinheiro, como, por exemplo, a durabilidade, fungibilidade, escassez e etc., que são características proferidas por Aristóteles, que foi um grande filósofo grego, e que ele definiu características de um bom dinheiro, e que o Bitcoin ele segue todas essas características, tá? Segue muito mais e detém muito mais características de um bom dinheiro do que o próprio ouro, para vocês terem uma noção, tudo bem? Ele já é uma reserva de valor. A própria BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, já reconhece o Bitcoin como reserva de valor. Só vocês pesquisarem que vocês veem, tudo bem? Já o Drex não é de longe uma reserva de valor. Possui taxas baixíssimas ou até mesmo 0% de taxa para qualquer lugar do mundo, tá? No caso, na rede on-chain do Bitcoin, você paga uma taxa baixa dependendo da quantidade de transações da rede, porém, na rede Lightning, para pagamentos do dia a dia, você paga praticamente 0% de taxa, quase nada, para qualquer lugar do mundo. Sem nenhuma burocracia e nenhum governo regulando, tudo bem? E com o Bitcoin você tem um pagamento opcional de impostos. Portanto, você paga imposto pelo Bitcoin caso você queira. Não é obrigatório. Caso você queira.
Diferentemente do Drex, que os impostos já são descontados na fonte e você não tem o que fazer, tá? O Bitcoin também desmonetiza qualquer ativo do mercado financeiro atual. Ele retira valor, suga valor dos outros ativos financeiros conforme a sua adoção, o seu aumento de demanda aumenta, tá? E etc, etc, etc. Eu poderia ficar falando aqui de vários motivos. Eu posso fazer um vídeo somente sobre isso. Deixa aqui nos comentários caso vocês queiram um vídeo sobre esse assunto. E vamos lá, bora pro próximo tópico. Então, eu acho que eu deixei bem claro que a diferença entre o Drex e o próprio Bitcoin, né? Mas subversor, afinal, depois desse vídeo inteiro ainda tenho uma dúvida. Existe alguma saída desse sistema? Existe ainda alguma forma que eu consiga me desvincular do Estado e eu não seja dependente de nenhuma forma dele, do Leviatã, dos países? Existe, meu amigo. E se você prestou atenção nesse vídeo, você já tem a resposta, né? Felizmente sim, existe, que é o Bitcoin. A única moeda descentralizada que não há ninguém controlando é o Bitcoin. É a única reserva de valor existente. No futuro, só existirá dois tipos de pessoas, tudo bem? As pessoas que aceitaram e estudaram o protocolo do Bitcoin e as pessoas que não aceitaram e sucumbiram. Portanto, por favor, assista meu vídeo que eu vou colocar aqui no card, na direita ou na esquerda, até agora não sei, mas eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e no card aqui em cima e no primeiro comentário fixado também, tudo bem, sobre Bitcoin. Assiste aquele vídeo que você irá entender como que o Bitcoin ele é uma das maiores tecnologias já inventadas pela humanidade, assim como a luz, assim como a pólvora foram no passado, tudo bem? Estude Bitcoin, estude. Antes de comprar Bitcoin, estude. Porque no futuro, caso você não tenha Bitcoin, será muito difícil para você. Porque provavelmente você já percebeu que a tendência é que os governos eles tentem controlar e cada vez regular mais a vida das pessoas para que elas não prosperem. E com o Bitcoin você tem uma saída desse sistema. Você tem a sua energia monetária, o seu valor preservado, fora do sistema. Tudo bem? Enfim, para concluir, né? Resumindo, a realidade está bem na sua frente. Basta você querer enxergar ou não. Então aqui te passei informações, né, com notícias, com dados embasados e um pouco da minha opinião sobre este assunto. E eu joguei aqui a realidade na sua frente. Então basta você querer entender isso ou não entender e simplesmente ignorar. Tudo bem? Eu até inclusive coloquei aqui uma imagem, deixei em preto, que é da pílula vermelha e da pílula azul. Então, que é famosíssimo, né, por causa do filme do Matrix. Então, ou você escolhe tomar a pílula vermelha ou a pílula azul. Para quem não assistiu o filme, a pílula vermelha é a pílula da verdade, a pílula que se você tomar você vai descobrir como que o seu sistema funciona. E a pílula azul é da enganação e que você vai continuar não sabendo o que está acontecendo e será controlado. Então você escolhe qual pílula tomar e o que você fará com toda essa informação que eu te dei aqui, tá? Então, caso você não acredite em mim, pesquise sobre o assunto e tire suas próprias conclusões, tudo bem? Bom, esse foi o vídeo e até o próximo, valeu!